O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, agendou para o dia 15 de julho uma audiência de conciliação entre o governo e o Congresso para tratar do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF. Ele também suspendeu temporariamente o decreto do governo que aumentou o imposto e o decreto do Congresso que derrubou esse aumento. Vamos para Brasília, ao vivo, com o repórter Eduardo Gayer. Gayer, boa noite para você. Qual é o clima nos bastidores dessas negociações e o que pode sair dessa audiência? Oi, Cris, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, então deu hoje a sua decisão liminar sobre o caso do IOF, esse pivô da mais recente crise entre o governo e o Congresso Nacional. O ministro basicamente decidiu duas coisas. Primeiro, suspendeu todos os decretos do governo e também do Congresso sobre o IOF, para zerar o jogo. E depois convocou uma audiência de conciliação para o dia 15 de julho com o governo, Congresso, Procuradoria-Geral da República e, claro, ele em nome do Supremo Tribunal Federal. Cris, no despacho, o ministro falou que as diferentes versões sobre o caso do IOF estavam causando um problema para a harmonia entre os poderes, o que, segundo Alexandre de Moraes, é uma obrigação constitucional. Agora, olha só, Cris, o ponto que mais chamou a atenção do mercado e até animou os investidores, fez inclusive a Bolsa virar do território negativo para o positivo, foi um trecho da decisão em que o ministro levanta a possibilidade de o decreto que elevou as alíquotas do IOF ser inconstitucional. A tese nós até já conhecemos, é a tese da oposição, de que o governo não poderia editar um decreto do IOF, que é um imposto regulatório, para fins apenas arrecadatórios. E isso seria um ato que teria desvio de finalidade, portanto seria inconstitucional. E assim, a decisão do Congresso de derrubar esse decreto seria legal. O que disse o ministro sobre esse tema especificamente? O ministro disse o seguinte, abre aspas, caso efetivamente demonstrada a utilização desse instrumento tão somente para arrecadar, estará caracterizado o desvio de finalidade. O desvio de finalidade, se efetivamente comprovado, é causa de inconstitucionalidade, fecha aspas, foi o que disse o ministro Alexandre de Moraes. Perguntou como é que está o clima aqui em Brasília, como é que as coisas estão repercutindo. Bom, eu vou trazer algumas frases que saíram ao longo do dia em torno do episódio, de fato, dessa sexta-feira, que foi a decisão do ministro Alexandre de Moraes. A Advocacia Geral da União chamou a decisão de equilibrada e um espaço importante para a resolução do conflito entre o Executivo e o Legislativo. Já a ministra das Relações Institucionais, Gleice Hoffmann, afirmou que o governo não tem problema em conversar com o Congresso e com o Supremo, mas que com essa suspensão do decreto do IOF, Gleice lembrou, o governo vai precisar fazer um contingenciamento de 10 bilhões de reais no orçamento deste ano. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, limitou-se a dizer que vê essa ação dentro do Supremo, esse liminar do ministro Alexandre de Moraes, com bons olhos e que a convocação da audiência de conciliação foi no sentido de delimitar as competências de cada poder. O presidente da Câmara, Hugo Mota, por sua vez, afirmou que a decisão evita o aumento do IOF, o que está em sintonia com a maioria da Câmara e da sociedade. E ele também reafirmou a sua disposição para o diálogo. Já o deputado Coronel Zucco, que é o líder da oposição na Câmara, afirmou que foi uma vitória parcial da oposição, mas que ele considerou um precedente perigoso para transformar o judiciário em um poder moderador. De tudo isso, Cris, o que ficou aqui em Brasília, de todo mundo que eu conversei hoje ao longo do dia? Que, de fato, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de convocar uma audiência de conciliação abriu uma frente de diálogo entre o governo e o Congresso que até 24 horas atrás era visto como algo mais difícil. Então o presidente Lula deve conversar com o presidente da Câmara, Hugo Mota, assim que retornar do BRICS. O presidente Lula deve chegar na noite de segunda-feira. Terça-feira tem a visita do chefe de Estado da Índia, então pode ser um pouco mais difícil encaixar, mas a ideia é que na terça-feira ou na quarta Lula já possa conversar com o presidente da Câmara para que já cheguem ao Supremo Tribunal Federal no dia 15 de julho com um encaminhamento mais ou menos dado, Cris. Essa é a ideia, pelo menos, que circula nos bastidores. Inclusive, o governo já sinaliza com a possibilidade de rever mais uma vez o decreto do IOF, mas, por enquanto, o que o governo tem, de fato, colocado para todos os interlocutores não tem jeito, preciso do decreto, senão vou contingenciar mais 10 bilhões do orçamento, podendo chegar até 20 bilhões, o que atingiria também as emendas parlamentares, sempre esse tesouro guardado pelos deputados e pelos senadores. Cris, volto com você.
Obrigada, Gayer, pelas suas informações. Assunto também para a nossa analista de política, Júlia Lindner. Júlia, como interpretar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes? Cris, é uma decisão, no mínimo, controversa. Vários juristas têm dado suas avaliações, eu conversei com alguns deles e eles acham curioso, para dizer o mínimo, né, esse entendimento do ministro. Um dos motivos é porque ele dá ali uma sinalização de que poderia ter uma inconstitucionalidade no decreto do governo, como o Gayer citou, mas ele não segue essa tese. Então havia uma expectativa de que ele determinaria, né, se é constitucional ou não, mas ele optou por simplesmente fazer uma menção de um lado, né, em relação ao governo, do lado do Congresso também deu um certo puxão de orelha em relação a derrubar o decreto do governo, mas ele não chegou a tomar uma decisão. Então, foi visto com uma certa estranheza esse fato. Além disso, a conciliação em si tem sido questionada por essa questão do Supremo se colocar como um possível poder moderador, justamente porque é difícil pensar em qual vai ser a resolução nessa conciliação, até porque já tiveram as decisões tomadas, inclusive com o Congresso derrubando esse decreto do governo. Então, alguns juristas me falaram que é difícil entender como que vai se recuar disso, né? Já que a decisão do Congresso, por exemplo, já foi tomada, a votação já aconteceu, então também seria um ponto ali de atenção. E além disso, é claro, tem a questão política envolvida, porque tem muitas pessoas atentas com um possível receio do Supremo, em especial ali na figura do ministro Alexandre de Moraes, de se envolver em mais conflitos com o Congresso, porque já faz algum tempo que tem tido essa queda de braço, tem uma reclamação também do Legislativo de uma interferência do Supremo, em outros casos, como o marco temporal, por exemplo, e agora Moraes também ali na frente, né, de um dos inquéritos mais controversos também do Supremo, que é o caso do 8 de janeiro, então, que o ministro poderia ter evitado colocar o Supremo em mais uma bola dividida, mas aí isso colocaria, né, em risco e também levaria esses questionamentos sobre a parte jurídica desse episódio. Mas é claro que existe já essa avaliação de que pelo menos as conversas vão acontecer, o governo acaba indo menos empoderado do que imaginava, porque no Palácio do Planalto, por ter jurisprudência favorável no Supremo sobre esse caso, imaginava que poderia ter uma decisão positiva para daí sim sentar à mesa, né, com o Congresso tendo mais poder de negociação. Agora isso muda completamente, né, de certa forma zero jogo ali para os dois lados e o governo acaba tendo também mais a dificuldade de achar os recursos que precisa para cumprir a meta fiscal. Então pegou muita gente de surpresa essa decisão do ministro Moraes e fica também agora essa expectativa de como solucionar o imbróglio, especialmente com os chefes do Legislativo, que é uma relação que já vem sendo muito difícil e tem ali agora, né, esse trabalho que vai ser feito com o presidente Lula, não só com o presidente da Câmara, Hugo Motta, mas também com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que tem feito várias manifestações de insatisfação para o governo federal. E, em paralelo, para concluir, o governo vai também destravando questões que já vinham sendo alvo de muita reclamação, como a liberação de emendas parlamentares, que só nessa sexta-feira já chegaram a quase 6 bilhões em empenhos. Lembrando que no final de junho, ali no dia 27, quando começaram as negociações, eram menos de 3 bilhões, né, ali na casa de 2 bilhões, e agora a gente já chegou a, né, quase dobrar. Então, realmente um número muito expressivo, Cris. Júlia, obrigada, viu, pelas suas análises.